Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Que alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez. Na incumbência de trazer a palavra. Vocês estão bem, irmãos? Sim. Glória a Deus. Está muito alto aí, irmãos? Está muito alto? Quer que eu fale mais baixo? Amém. Bom, vamos lá. Vamos começar o culto, irmãos, de uma forma... Aliás, começar o culto não, que o culto já começou, né? Vamos iniciar agora a segunda fase do culto. Aleluia. A primeira fase foi você que entregou, irmãos. Então, da maneira que você entregou, Deus vai te revelar também agora. E foram poucas pessoas, eu acho. Aleluia. Da mesma maneira que você se entregou no louvor, da mesma maneira Deus vai se entregar para você agora, amém? Glória a Deus por isso. Amém. Irmãos, vamos rapidamente aqui para a palavra. Eu acho que Deus tem pressa naquilo que Ele quer dizer, amém? Vamos abrir a Bíblia aí em Gênesis 15, por favor. Gênesis 15. Alguém ainda sonha aqui nesse ministério? Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Recentemente eu fiz essa pergunta no meu Instagram. E a minha impressão, acredito eu que seja a mais natural possível, né? Todo mundo vai se revelar como um sonhador. Mas sonhar é de graça. Sonhar não paga. Sonhar não tem preço. Não é, irmãos? O que tem preço é realizar. O que tem preço é conquistar. O que tem preço é fazer acontecer. E hoje Deus tem uma palavra de conforto para nós. Hoje nós vamos ver que só sonhar é muito raso, só sonhar é muito pouco. Só ficar no sonho não é o propósito. Eu acredito que, como a Renata mesmo disse no início do culto, há tempo de todas as coisas. Deus tem um propósito para tudo debaixo da terra. E nós vamos reconhecer qual é o propósito com relação aos sonhos que Deus tem nos dado. Então vamos lá. Quem abriu em Gênesis 15, diga amém. Amém. Diz o seguinte: algum tempo depois, a palavra de Adonai veio a Abrão em uma visão, dizendo: não tema, Abrão, sou o seu protetor, a sua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Adonai, Deus, que me bem trarão os teus presentes, se eu continuo sem descendentes, e Eliezer de Damasec herdar as minhas posses? Tu não me deste um filho? E Abraão continuou: por isso alguém nascido em minha casa será o meu herdeiro. Mas veio ele a palavra do Senhor: este homem não será o seu herdeiro. Não, seu herdeiro será um filho gerado pelo seu corpo. Então ele levou-o para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que podes. Seus descendentes serão igualmente incontáveis. E ele acrescentou: em Adonai, e isso lhe foi acreditado como justiça. Amém? Amém. Mais para frente, em Gênesis 26, Gênesis 26, 23, diz assim: dali Isaac subiu a Beersheba. Adonai apareceu-lhe na mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, o seu pai. Não tema, pois eu estou contigo. Eu o abençoarei e aumentarei seus descendentes por causa de meu servo Abraão. Agora vamos começar a palavra. Vamos em Gênesis 28. Gênesis 28, 10 diz assim: e Jacó saiu de Beersheba e partiu na direção de Harã.
Ele chegou a uma planície e passou a noite ali, pois o sol já se pusera. Ele pegou uma pedra no lugar e colocou-a sobre a cabeça e deitou-se para dormir. Sonhou que ali, diante dele, havia uma escada apoiada no solo, e o seu topo alcançava o céu, e os anjos de Adonai subiam e desciam por meio dela. Então, repentinamente, Adonai estava em pé perto dele, e ele disse: Sou Adonai, o Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra sobre a qual você está. Seus descendentes serão tão numerosos quanto os grãos de poeira da terra. Você se expandirá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Por meio de você e de seus descendentes, todas as famílias da terra serão abençoadas. Amém? Glória a Deus, irmãos. Vamos lá. Por que eu iniciei perguntando se a gente ainda sonha? Por que a gente ainda deve sonhar? Qual é o objetivo, digamos em partes, né? Qual é o propósito que Deus tem a respeito de sonhos? Se a gente parar para analisar, eu até fiz essa analogia esses tempos e é, na minha visão, uma grande verdade. O ser humano, quando ele para de sonhar, automaticamente ele para de desejar. Porque quem não sonha não deseja. Já estagnou, está num tempo da vida em que para ele tanto faz, tanto fez, e é isso mesmo, e acabou. E quando você para de desejar algo, ao mesmo tempo significa que você já não quer mais viver. Hoje pela manhã eu tive uma infeliz notícia de quando a minha irmã estava voltando de um exame médico lá da Vila Mariana, se eu não me engano, e ela teve que fazer baldeação na Sé. E assim que ela parou na estação, de frente com ela, do outro lado, havia um homem. E o mais estranho, não vou nem dizer engraçado, porque não tem nada de engraçado nisso, mas o mais estranho e o que me chamou a atenção é que ela mencionou, ela descreveu exatamente como ele estava vestido. Ela disse: foi muito repentino para mim, porque ele estava de tênis, calça jeans, de camiseta assim assado, bem arrumado, bem vestido. E quando do nada ele se jogou na frente do trem, ele se jogou na frente do metrô, e a minha irmã, ela estava de frente com ele. A minha irmã enxergou exatamente tudo o que aconteceu, do momento em que ele bateu no vidro do metrô, até o momento que ele caiu para debaixo, e a gente sabe o restante. Quando eu recebi a ligação do meu pai dizendo: a sua irmã sofreu alguma coisa, eu não entendi o que aconteceu, eu estou tentando falar com ela, ela não me atende, eu preciso que você vá de encontro a ela está lá na Sé. E o meu escritório é no Tatuapé, então eu estava muito mais próximo do que meu pai, que estava aqui em Itaquera. Então eu prontamente fui até a Sé e encontrei com ela. Eu estava tentando ligar, ela não atendia. E aí quando eu cheguei lá, eu consegui entender o que de fato tinha acontecido, pelo estado de nervosismo que ela estava. Ela acabou de presenciar a morte de um ser humano de uma forma trágica, irmãos. E é tão estranho isso que eu vou dizer, mas sejam honestos com vocês mesmos, se de fato isso não é real. Se você vai no hospital, pessoas que trabalham, tem alguém que trabalha com enfermagem, trabalha no hospital aqui? Levanta a mão. Hoje não tem ninguém. Mas quando você entra no hospital e você sabe da notícia de que alguém faleceu, a grande maioria dos médicos e enfermeiros tratam com normalidade. É só mais uma morte, porque isso é corriqueira, do dia a dia, é normal, para eles faz parte do dia a dia. Se você vai ao cemitério, você encontra muitas pessoas tristes, chorando, porque ali foi uma morte que de repente as pessoas não esperavam. Mas ali é um local que você já espera isso. Vivenciar o que minha irmã vivenciou, a experiência que ela teve hoje, pela manhã, muito provavelmente vai traumatizá-la por muito tempo. Eu e minha irmã, nós temos muita intimidade, nós temos muita amizade, nós trabalhamos juntos. Mas pela primeira vez na vida, eu pude ver a minha irmã num estado de fragilidade tão grande, que a minha primeira reação foi dar um abraço nela. E eu me toquei que essa foi uma das primeiras e poucas vezes que eu a abracei de verdade. Um verdadeiro sentimento de irmão,
de amor, de conseguir tentar trazer dela a dor que ela estava sentindo. A minha irmã não conseguia pronunciar nenhuma palavra, ela não conseguia falar nada, ela tremia muito, ao ponto de ela chegar a chorar, soluçar, ao ponto de ela sentir falta de ar, porque ela não tinha mais ar, ela não estava conseguindo respirar. Nós tivemos que parar um segundo, respirar com calma, ela tomar um pouco de água e recuperar o fôlego. Nós levamos uma meia hora para conseguir sair da parte de fora da estação certa para dentro de novo para a estação. E detalhe, eu tinha que voltar com ela de metrô, porque meu carro ficou no Tatuapé e eu não podia demorar, então se eu fosse de carro ia demorar até chegar lá, eu fui de metrô. E ela teve que reviver aquele momento de novo, de ficar na beira da estação esperando o metrô. E ela não parava de chorar, e esse é o ponto. Aquela morte foi algo traumatizante, por todo o cenário que se deu. Só que, a morte tem diferença, irmãos, de valor? Que peso tem uma morte para Deus? A Bíblia vai dizer que o Senhor não se alegra nem na morte do ímpio, nem do justo. Irmãos, se Deus não se alegra na morte nem do ímpio, nem do justo, qualquer morte para Deus é um momento de tristeza. E a gente tem vivido um tempo de frieza, e eu falo como ser humano, agora eu não estou falando do lado espiritual, talvez tenha até alguma certa influência, mas eu estou falando do lado ser humano. Há uma certa frieza em nós, pelo aquilo que a gente já vem vivendo há tempos. Nós estamos tão acostumados. Irmãos, aconteceu em menos de 10 minutos, eu já estava na estação, pegando o metrô para encontrar com ela. O metrô estava funcionando normalmente. Todo mundo que estava lá no metrô trabalhando, estava trabalhando normalmente. As pessoas entravam e saíam normalmente. E para algumas pessoas, era mais um dia comum, ir de volta para o trabalho. Mas e a dor daquela família que vai receber a notícia no final da tarde de que o seu filho, teu esposo ou teu pai se jogou na estação do metrô? Sabe por que Deus sente a dor da morte e muitas vezes a gente não? Porque a gente não conhece as pessoas. Mas Deus conhece cada um de nós no mais íntimo e mais profundo. O Wellington acabou de falar aqui, o pastor Wellington. A transformação vem de dentro para fora. Por que a transformação vem de dentro para fora? Porque é de dentro que Deus começa a trabalhar em nós. E nessa noite o que Deus quer é justamente isso. Porque, irmão, se tem pessoas se jogando na estação do metrô para fazer uma morte tão horrível como esta, se tem pessoas chegando a esse ponto, nesse nível, eu fico me perguntando, o que de fato gerou, ou o que despertou essa pessoa a tomar esse tipo de atitude? E eu repito, que é o que Deus está falando comigo pelo menos há alguns dias. Deixou de sonhar. Deixou de acreditar nos propósitos de Deus. Deixou de acreditar nas promessas que Deus vem fazendo em nossas vidas. E esse é o ponto. A partir do momento que as promessas não fazem mais sentido, a partir do momento que você não sonha mais, a partir do momento que esse desejo foi escravizado dentro de você, não há mais motivo de viver. Sabe qual é o real motivo da depressão, irmãos? É a falta de desejo, de interesse pela vida, de se despertar pelo novo, de alcançar coisas novas, de acreditar em Deus. As pessoas vão dizer aí fora que a depressão nada mais é do que uma doença da alma. É um entristecimento profundo da alma. E a que ponto o entristecimento da alma é preciso chegar para a gente cometer um tipo de suicídio como esse? Irmãos, não há mais tempo para a gente ficar brincando. Aleluia. Não há mais tempo para a gente deixar as coisas fúteis tomar o coração que Deus implantou dentro de nós. Glória a Deus. Irmãos, como que a gente não se compadece de uma morte como essa? De uma família que agora, nesta noite, deve estar velando um corpo. E sabe lá Deus de que forma? A minha irmã descrevia exatamente que em menos de minutos, as pessoas estavam descendo a estação com as coisas para já retirar o corpo. Eu pude presenciar algo parecido, semelhante.
Eu vi o metrô, inclusive, na época que aconteceu na minha frente, o metrô, o maquinista teve que ter a proeza, o sangue frio, de entrar de novo no metrô, dar uma ré, para poder sair de cima do corpo e eles retirarem. Irmãos, desculpa estar pegando pesado nisso, mas é a nossa realidade. Eu tenho certeza que de repente mais algumas outras pessoas aqui ou vivenciaram essa experiência, ou sabem de alguém que vivenciou. E as pessoas estão perdendo a vida lá fora. E Deus está perguntando: cadê o propósito que eu estabeleci com você? Cadê os sonhos que eu coloquei dentro de você? Porque o sonho de Deus que está dentro de nós tem que começar a brotar para fora, irmãos. Ao ponto de nós sermos aquele que vai contagiar as pessoas ao nosso redor. Se as pessoas estão chegando ao ponto de se sacrificar dessa forma, é porque provavelmente, e aí eu gostaria de associar isso, e que você tomasse muito cuidado com isso que eu vou falar agora. Muito provavelmente essa pessoa se sentia sozinha. O que atrai a depressão é a solidão, é a falta de amizade, é a falta de companheirismo, é a falta de uma palavra consoladora, de alguém que te coloque na posição correta, de alguém que te desperte para a vida novamente. Irmãos, cadê o povo de Deus nessas horas? Cadê a alegria que tinha que estar jorrando de dentro de nós? Cadê a transformação que a gente prega e diz que vive todos os santos dias? Ou nós estamos vivendo da mesma maneira que o mundo, ou nós estamos vivendo como Deus mandou. A palavra de Deus vai dizer que o mundo saberá a diferença dos que servem e daqueles que não servem, irmãos. Cadê? É tempo daqueles que servem se levantar, irmãos. É tempo da igreja de Deus verdadeiramente começar a agir como igreja. Nós precisamos tomar posse dos sonhos que Deus tem colocado dentro de nós. Nós vamos deixar o inimigo enterrar os nossos sonhos, acabar com os nossos legados, com tudo aquilo que Deus te prometeu que faria e cumpriria, porque Ele é fiel e justo. Irmãos, a gente tem que começar a observar isso com mais seriedade. Cadê a alegria de servir a Deus de forma verdadeira? Cadê a alegria daquele povo que a gente via nas igrejas antigamente? As pessoas pulavam, se alegravam, adoravam a Deus, falavam dele a todo tempo, a todo momento. As pessoas cobravam, as pessoas tinham receio até de serem consideradas chatas, porque em todo momento se falava de Deus, se apresentava a Deus, convidava-se para a presença de Deus. E cadê as pessoas, irmãos? Cadê os convidados? Olha ao teu redor, observe as cadeiras vazias. Sabe o que eu acho mais engraçado? É que quando você compra um aparelho novo, um iPhone 14, é o mais novo, você se empolga tanto que a primeira coisa que você faz é divulgar para todo mundo. Quando você chega na presença de alguém, você fala: mano, comprei um iPhone 14, dá uma olhada aqui, ó. Você faz maior propaganda. Comprei um tênis novo, esse tênis aqui sensacional. Você apresenta para todo mundo. Quando você compra alguma coisa que você gosta, você divulga. Irmãos, eu estou falando de Deus. Quando foi a última vez que você divulgou aquilo que realmente mudou a sua vida? Aquilo que transformou a sua vida? Quando foi a última vez que você falou dele? Quando foi que você apresentou Deus para alguém? Cadê as pessoas para quem você apresentou? Por que elas não estão aqui? Cadê essas pessoas, irmãos? Porque quando você compra um iPhone, você convence outra pessoa de comprar. Quando você compra um tênis novo da Nike, você convence outra pessoa de comprar. Mas quando você fala e profetiza dizendo que Deus mudou e vai mudar a sua vida, cadê as pessoas que você convenceu para estar aqui? É um tapa na nossa cara, irmãos, porque Deus não está falando só com a igreja, mas está falando com cada um de nós. É de cima para baixo, irmãos. Deus tem me cobrado exatamente isso, irmãos. Porque no princípio, quando nós estávamos lá na Cardão, eu sei que vocês já ouviram falar muito disso. Algumas pessoas nem chegaram nesse tempo, nem viveram esse tempo. Mas, irmãos, era uma alegria tão grande poder estar naquele lugar, estar junto com aquele ministério, com aquelas pessoas pulando do lado de fora. A gente corria o risco de ser atropelado, porque a igreja estava tão lotada que o culto começava lá na rua. Era do lado de fora, era na Cardão, não era, Mauricião? Era verdade, as pessoas pulavam. A igreja ficava tão lotada que os membros, aqueles que, digamos assim, eram já membros fixados, eles não ficavam sentados. Sabe por quê, irmãos? Porque todo dia nós tínhamos 10, 15 visitantes. E todo dia os 10, 15 visitantes
fazia com que os fixos se levantassem para ter que dar lugar para aqueles que chegaram. Aleluia. Quem aqui vai precisar levantar hoje se chegar 20 pessoas? Eu sei que é pesado, Deus, mas é Deus tentando despertar a igreja para uma verdade que tem que ser dita. E desculpa, mas Deus parece que só escolhe eu para falar essas coisas. Acho que Ele não vê outra pessoa aqui para dar bronca, não sei. Acho que eu nasci para dar bronca, né, pastor Jorginho? É um chamado, não sei, irmãos. Mas olha que bênção, vamos lá, porque eu creio que Deus Ele tem uma boa notícia nessa noite, amém? Você pode crer que Deus tem boas notícias? Porque para aquele que ainda está vivo, ainda há esperança, irmãos. Aquele que morreu, infelizmente, não tem mais o que fazer. Ele decretou a vida dele. Se vai ser salvo ou não, irmãos, desculpa, eu não vou nem entrar nessa discussão. Porque para mim existem muitas coisas profundas e Deus não nos deu o direito de julgar essas pessoas. Não nos deu o direito de julgar essas pessoas. Então falar se ele vai condenado ou não vai ser condenado, irmãos, deixa com Deus, é com Ele. Deixa para Ele. A minha preocupação hoje é que nós possamos ao final desse culto orar por essa família. Orar pela minha irmã para que ela possa esquecer esse trauma. Se é que pode. Como é que você faz para desver aquilo que você acabou de ver? Irmãos, é um trauma muito sério. E pode ficar marcado para o resto da vida. Mas glória a Deus porque ela ainda tem vida. E eu tenho certeza que de alguma forma Deus também está trabalhando nesse momento na vida dela. Ainda que seja para refletir e pensar no valor que a vida tem, irmãos. Então se ainda há fôlego, então há vida e há esperança. Então há esperança para cada um de nós que aqui estamos. Irmãos, isso é maravilhoso, porque Deus está renovando hoje os sonhos que Ele plantou dentro de nós. É tempo de Deus reavivar os sonhos que haviam dentro de nós. Deus está nos convidando para que você se lembre. Irmãos, nós vemos 3 passagens aqui. 3 passagens. A primeira foi Deus falando para Abraão, dizendo: Abraão, eu te faço uma promessa, saia de dentro da tua tenda e olhe para fora, olhe para as estrelas do céu e conte se você pode. Este será o tamanho da bênção, este é o tamanho da bênção que eu tenho para você. Conta as estrelas do céu. Irmãos, o sonho que Deus tinha para Abraão era tão grande que não cabia dentro da tenda. Você consegue pegar esse mistério? Deus tem que te convidar para sair para fora, para olhar as estrelas, para contar a infinidade, para chegar ao infinito e entender o tamanho da bênção que Deus plantou dentro de mim e dentro de você. Então você consegue dimensionar, consegue entender o que Deus está falando? Olha o tamanho da bênção de Deus para aqueles que ainda vivem, para aqueles que ainda estão vivos, para aqueles que ainda estão de pé diante de Deus. Irmãos, nós vamos deixar os sonhos de Deus morrer dentro de nós? Ou as promessas de Deus vão ser reavivadas nessa noite? Aleluia! Irmão, nós precisamos entender qual é o real propósito de Deus. E aí nós vemos a segunda passagem, que já é tratado com o filho de Abraão, Isaac. E a Isaac, Deus relembra essa promessa. Deus vem dizendo: Isaac, você é filho de Abraão, a quem eu prometi dar esta terra a qual você está hoje, a quem eu prometi dar uma descendência numerosa, uma bênção infinita, uma bênção que não tem dimensão, não dá para contar. A bênção que eu dei ao seu pai está sendo válida em você. Da mesma forma que eu fui com teu pai, também serei com você. Irmãos, a gente não consegue entender o que Deus está fazendo. Deus está dando continuidade na bênção. Só que Deus quer fazer um alerta aqui nessa noite. Porque a mesma bênção que estava sobre Abraão e agora está sobre Isaac, um dia esteve sobre Tera, o pai de Abraão. E Deus o convidou para ir para um lugar ao qual ele mostraria uma terra que mana leite e mel, e que ali brotaria coisas imensuráveis. Uma terra que daria tudo aquilo que ele sempre sonhou. Mas qual é o problema da maioria dos seres humanos? Em especial os cristãos. Nós temos um costume, irmãos, e é verdade seja dito, de parar no meio do caminho. Tera não foi até o local que Deus havia destinado. Tera não tomou posse da bênção que Deus havia dado.
Tera não fez valer a pena a promessa que Deus havia colocado dentro do coração dele. E a pergunta que tem a ser feita nessa noite, irmãos, é o que tem nos parado diante das promessas de Deus. O que tem paralisado, irmãos, a promessa de Deus de ser concretizada na minha e na sua vida. Eu perguntei recentemente também sobre isso, porque Deus vem falando comigo a respeito de sonhos já há alguns dias. Não deixe de sonhar. E a minha pergunta foi: o medo mais te protege ou te paralisa? O medo mais te segura ou te solta? O medo mais faz você avançar ou retroceder? Irmãos, são essas perguntas que a gente começa a fazer agora, nessa noite, para a gente entender qual é realmente o propósito de Deus. Irmãos, nós vamos deixar ser levado pelo medo. Nós vamos deixar ser paralisado pelo medo. Porque eu não sei qual foi o motivo que levou aquele rapaz a se jogar no metrô. Mas uma coisa eu sei, por trás de todos os motivos que ele tinha, um deles era o medo. Talvez o medo de dar continuidade na vida. Talvez o medo de ter que enfrentar algum problema que ele tinha. Talvez o medo de lidar com uma situação constrangedora. Eu não sei qual era o motivo, mas eu sei de alguma forma que o medo havia estado na vida dele, enquanto ele estava vivo. E muito provavelmente foi o medo que o levou a esta situação. Ao contrário do que muitas pessoas começam a dizer a respeito dessas pessoas, que essa pessoa foi de fato corajosa. Não, irmãos, pelo contrário. E me desculpa, não estou aqui criticando, porque parece fácil falar daqui de cima de alguém que se jogou. Mas na minha visão hoje, através do que eu conheço, através da palavra, isso se chama covardia, irmãos. Porque a vida não está fácil para ninguém. A vida não é fácil para ninguém, irmãos. Aparentemente, segundo o que minha irmã relatou, e eu estou fazendo apenas uma conjectura aqui, para que a gente possa entender e dimensionar a vontade de Deus. Aquele homem era saudável. E tem pessoas de repente precisando de uma cadeira de rodas, dependendo de uma cadeira de rodas. Tem pessoas nesse exato momento fazendo quimioterapia. Tem pessoas reclusas dentro de casa porque estão com alguma doença grave. E se aquele homem teve, digamos, condições físicas de estar no metrô para o ponto de se jogar, irmãos, fisicamente ele estava bem. Eu não sei se de repente ele tinha alguma doença, mas fisicamente fez ele ir até lá. E quantas pessoas não estão na mesma condição física que ele estava, mas ainda assim estão vivendo, mas ainda assim estão crendo na promessa que Deus estabeleceu. E esse é o ponto. Você ainda crê nas promessas que Deus colocou e implantou dentro de você. Glória a Deus. Nós precisamos crer que ainda há um Deus que faz milagre acontecer, irmão. A Renata falou aqui, não importa a situação que você esteja vivendo, porque há o tempo da dor, há o tempo do choro, tem, mas também há o tempo da alegria, irmãos. Também há o tempo da gente se regozijar na presença de Deus, de poder se alegrar. Se você veio para esse culto hoje, irmãos, é porque Deus está te dando mais uma oportunidade de glorificar o nome dEle. Vamos glorificar esse Deus, porque Ele é maravilhoso. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Foi Ele que te deu fôlego de vida para você estar aqui hoje. Foi Ele que te deu condições físicas de você estar aqui hoje. Então nós só temos motivos de agradecer e continuar vivendo. A melhor forma de você agradecer a Deus, irmãos, é viver o propósito que Ele estabeleceu na sua vida. A gratidão a Deus é viver o propósito que Ele estabeleceu na minha e na sua vida. Nós precisamos aprender a ser gratos na presença de Deus. Vamos viver as promessas dEle, irmãos. E olha que interessante. A mensagem vai ser bem curta hoje, irmãos. Como diriam alguns, né? Curta e grossa. Mas é o recado de Deus, irmãos. Amém? Irmãos, nós precisamos entender. Olha como Deus trabalha. No terceiro, que é Jacó, Deus também o chama. Ele falou com Abraão e fez uma promessa. Ele chamou Isaac, o filho de Abraão, e fez uma mesma promessa. Revalidou a promessa, dizendo assim: olha, do mesmo jeito que eu fui com Abraão, eu também serei com você.
E agora ele chama Jacó, que é o terceiro filho. E eu já começo a ver a mão de Deus atuando em cada um deles. Porque, irmãos, a promessa ela não tem fim. A promessa de Deus ela não acabou nem em Abraão, nem em Isaac, nem em Jacó. Mas todos eles puderam desfrutar da mesma promessa. E esse é o mistério. Para Abraão Deus disse assim: eu te darei filhos. Nações surgirão de você. Mas Abraão teve apenas um único filho, que era o filho da promessa, o famoso chamado filho da promessa, Isaac. Só teve um filho. Mas isso significa que Abraão não viveu a promessa? Esse era o princípio da promessa, né? Precisava vir o filho. Abraão tinha 100 anos, Sara, se eu não me engano, 90, e eles tiveram um filho que já não era mais esperado, um filho que já não era mais acreditado, irmãos. Ou melhor dizendo, por alguns. Porque quando Deus chama Abraão, e essa é a diferença, irmãos, é isso que eu quero que vocês entendam. Eu preguei uma vez, o ano passado, a respeito da paraxá de Sara, a Sará. E eu falei de forma pejorativa, irmãos, entendam, é apenas uma forma de conjecturar com a palavra. Às vezes, Deus exige que Sara seja anulada em nossa vida, para que o Abraão seja despertado. Porque quando Deus fala com Abraão, eu te darei um filho, se você ler a passagem, está escrito aqui, irmãos. Abraão acredita na hora, ao ponto de Deus falar na sua palavra, dizendo assim, porque ele acreditou e isso lhe foi imputado como justiça. Aleluia. Ou seja, por causa da tua fé, aquilo que você crê em Deus e não duvida, isso lhe vai ser imputado como justiça. Vai acontecer. Deus vai fazer, irmãos, porque isso vai ser a justiça de Deus. Aquilo que Deus prometeu, você crendo, receberás. É a palavra, irmãos. Aleluia. Abraão acreditou na hora e Deus disse: por isso lhe será imputado como justiça. Eu vou fazer acontecer. Mas o anjo também falou com Sara, e Sara riu. Não porque ela duvidou de Deus, mas porque ela duvidava de si mesma. E esse é um dos pontos que a palavra está tratando nessa noite. Irmão, você pode duvidar de você mesmo, não tem problema nenhum. Você pode se achar um lixo, não tem problema nenhum. Mas Deus não te vê desta forma, e é por isso que Ele continua prometendo sobre a sua vida. Deus não te enxerga tão fraco como você pensa que é. É por isso que você vai falar: quando eu estou fraco, Deus diz: você está forte. Porque para Deus tudo é contrário, irmãos. Quando você se acha pequeno, Deus está falando: eu farei você grande. Porque é assim com Deus, irmãos. Essa é a diferença daqueles que servem e dos que não servem. Nós precisamos começar a crer desta maneira, assim como creu Abraão. E tanto lhe foi imputado como justiça, que hoje ele é chamado o pai da fé. Irmãos, toma posse disso. Nós temos como pai o pai da fé, Abraão. E a sua vinda, a sua história, a sua passagem na terra tem que nos mostrar alguma coisa, tem que nos direcionar para algo. Qual é o nível que nós devemos confiar na palavra de Deus? Se é que existe um nível para confiar. Porque a confiança que nós devemos ter em Deus, assim como Abraão, tem que ser inabalável. Tem que ser uma confiança sem desconfiança. Tem que ser uma confiança cega, irmãos. Porque aquele que confia cegamente em Deus, pode ter certeza, porque é Ele que vai te guiar. Aleluia. É Ele que está te guiando, irmãos. É por isso que foi dito aqui nesse culto, já desde o princípio, que nessa luta que você está passando, nessa dificuldade que você está passando, irmãos, não se preocupe, porque não é você que terá que lutar. Há um Deus que vai à sua frente e luta todas as suas batalhas. E aí, de que maneira nós ainda vamos desconfiar de um Deus que está sendo aquele que promete e cumpre? Porque Ele prometeu para Abraão, Ele cumpriu, Ele deu Isaac, o filho da promessa. E a Isaac, que também desconfiava da esterilidade de Raquel, a ele deu um filho, em dobro. Você não entendeu? A Abraão ele deu um filho, mas em Isaac ele multiplicou, ele deu em dobro.
A bênção, irmãos, ela vem se multiplicando. A bênção só cresce. De Abraão foi um filho, de Isaac foram 2. Quantos filhos Jacó teve, irmãos? Glória a Deus. Quanto mais você ainda está esperando, irmãos? O que você ainda desconfia da presença de Deus, irmãos? Aleluia. Porque ainda duvidamos do poder e da capacidade do nosso Deus. Essa bênção, ela vem se multiplicando de filho em filho, irmãos. Aleluia. Ela vem de tempos em tempos crescendo, crescendo e cada vez mais crescendo. E sabe lá Deus quanto tempo vem se passando de Abraão, de Isaac, de Jacó, até chegar aqui em você. Aleluia. Sabe o que significa isso? Quantas milhões de vezes esta mesma bênção vai se multiplicar na sua vida? É por isso que Deus disse: sai da tua tenda e olha para os céus e tenta contar as estrelas para ver se você pode, porque esse é o tamanho da bênção que eu tenho preparado para vós. Esta é a bênção que eu me separei para cada um de nós. Não tem limite para Deus, gente. Sabe, irmãos, quando eu começo a olhar para tudo que Deus tem me ensinado ao longo desse tempo, para tudo que Deus tem feito a gente vivenciar aqui nesse ministério, a gente passa por lutas, irmãos. Não é fácil, eu sei disso. Eu até brinco dizendo com o pastor, ele falou isso brincando, mas de uma forma séria: eu não quero ser pastor. Porque só quem está aqui sabe a dor que é assumir esse chamado. Irmãos, não dá para a gente ter ideia do que significa isso. Não dá. Eu, como presbítero da igreja, posso falar para vocês que a gente, no nível que estamos hoje, a gente já sofre muito. É batalha diária, todos os dias. Só que o que Deus está trabalhando em mim hoje, eu espero que em vocês também, é que Ele fala que para viver os meus sonhos, Deus está dizendo, para viver as minhas promessas, os sonhos que eu coloquei e plantei dentro de você, vai exigir um esforço, vai exigir uma dedicação, vai exigir um tempo de dedicação da sua parte, vai exigir que você tome uma ação, que você haja na presença de Deus, que você faça algo, irmãos. A bênção de Deus não chega para aqueles que esperam, para aqueles que ficam sentados, para aqueles que não tomam as rédeas da sua própria vida. Existem 2 tipos de pessoas no mundo: os que fazem e os que sentam e observam os que fazem. Os protagonistas e os coadjuvantes, os que vão à frente e tomam a liderança, e os que ficam atrás e são liderados. A pergunta é: o que você é na presença de Deus? Qual é o teu nível de confiança na presença e na palavra e na promessa de Deus? A todos eles, Deus se apresentou em sonho ou em visão, chame como você quiser. Isso já diz algo sobre nós. A igreja ainda precisa voltar a sonhar, voltar a acreditar nas promessas de Deus, porque aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Ele não tarda e nem se adianta, ele chega no tempo que tem que chegar, irmãos. E o milagre vai acontecer na sua vida, mas nós precisamos nos posicionar diante de Deus. É só o que Deus tem nos cobrado, é uma ação diferente, é um posicionamento diferente, é a posição daquele que de fato espera e confia nas promessas de Deus. Espera que elas vão se realizar, que elas vão se concretizar. Isso é chamado fé, fidelidade e confiança. Crer naquilo que não se vê, mas se espera, se acredita de que vai acontecer. É esse nível de confiança que Deus espera de nós, que nós agimos de maneira tal que seja de acordo com a promessa que Deus fez.
Se Deus te prometeu algo, irmãos, começa a viver ele agora, antes de receber. Se Deus te prometeu algo, começa a viver ele agora, antes de acontecer. Um amigo meu dizia o seguinte, que para você graduar alguém à faixa preta, é porque na verdade ele já é. Você só entrega a faixa, você não gradua ninguém. A pessoa já é faixa preta, você só entrega a faixa. Os que servem e os que não servem, irmãos, nós veremos a diferença. Porque a esses Deus entregará a faixa. A esses Deus pessoalmente irá graduar. E a graduação, irmãos, a entrega da faixa é a realização e a concretização das promessas que Deus te fez. É quando Ele te entregar, você vai entender: Deus é fiel e justo. Irmãos, não tenha medo, ainda que seja de duvidar. Não tenha medo, irmãos, de desconfiar de repente, de se vai chegar ou se não vai chegar, se é o tempo ou se não é. Porque Jacó esteve nessa posição. A Bíblia vai tratar o tempo de Jacó como o tempo da angústia de Jacó. E o tempo da angústia de Jacó virou um jargão, biblicamente falando. Mais para frente vai se falar. É no futuro que nós iremos viver o tempo da angústia de Jacó. De tão aflito que ele estava. Só que sabe o que eu vejo, irmãos? Não há diferença entre nós. Nem de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó e nem de ninguém que aqui está. Somos seres humanos assim como eles eram, feitos de carne e osso assim como eles também eram, crentes em Deus assim como eles eram. Só estávamos em níveis diferentes de fé, e cada um deles estava num nível diferente. Abraão creu na hora, mas Jacó desconfiou, irmãos. E olha que Jacó experimentou a presença de Deus várias vezes, em diversas situações. Ele tinha um histórico do seu pai e também do seu avô. Ele conhecia a história ali, era recente para ele. E Jacó, ele se encontra no momento que agora ele tem que voltar para a terra dos seus pais, para tomar posse da promessa que Deus havia feito para o seu avô, Abraão. Irmãos, a gente reconhece a promessa, a gente só não tem coragem de atravessar o vale, a gente só não tem coragem de atravessar o deserto. A gente sabe qual é a promessa, mas ela está depois do deserto, e a verdade é que nós não temos coragem de atravessar. Porque para Jacó atravessar o vale, ou atravessar aquela cidade, ele teria que se encontrar com o seu irmão, a quem ele tinha traído. E é por isso que a sua angústia era muito grande. Porque agora, Jacó, depois de ter trabalhado muito tempo, muitos anos, irmãos, e agora cheio da posse, cheio de coisas, cheio de pessoas, agora ele tinha que lidar com a situação que ele tinha deixado lá no passado. E quantas coisas nós temos deixado para trás mal resolvidas. Só que o que Deus está falando é que enquanto você não resolver, você não toma posse da bênção. Enquanto você não tomar coragem de atravessar este vale, você não vai tomar posse da bênção. E é disso que Deus está falando nessa noite. Só que glória a Deus, porque Jacó vai nos ensinar algo, irmãos. Assim como Isaac também vivenciou. Jacó, nesse momento de angústia, ele usa de estratégia, ele se protege. Ele separa uma parte da família, ele separa um rebanho. E ele se programa para uma situação de conflito. E a palavra de Deus vai sempre nos alertar. Você que é cristão, irmãos, vigia para não cair, irmãos. Vigia para não tropeçar. Vigia para que não tome a tua coroa. Irmãos, Deus está nos ensinando em como nós devemos lidar com as situações. E aí Jacó, depois de ter tomado este posicionamento, ele ora a Deus. E quando foi a última vez que você sentou, se ajoelhou ou parou um tempo para lidar com Deus, só você e Deus, para falar com Deus? E o mais incrível, irmãos, não foi qualquer oração que ele fez.
fez. Ele apresentou a sua angústia. Ele apresentou o seu real clamor. Aquilo que estava verdadeiramente dentro dele, que estava doendo. Só que mais do que isso, irmãos, no momento da oração, da angústia de Jacó, foi aonde ele também, Jacó, lembrou da promessa que Deus havia feito. Porque a palavra de Deus vai dizer que Jacó disse assim: Pai, lembra da promessa que o Senhor fez ao meu avô Abraão, e o Senhor reforçou essa promessa em Isaac, meu pai, e o Senhor me prometeu a mesma coisa. Quando ele lembra em partes, entre aspas, a Deus da promessa, ele se recorda de quem Deus é na vida dele. Irmãos, você precisa lembrar das promessas que Deus te fez, para que você tome consciência. Não é porque Deus precisa saber, não, porque Deus não se esquece da promessa que te fez, irmão. Deus não se esquece daquilo que Ele te prometeu. É por isso que a palavra vai dizer que Ele é fiel e justo, porque no dia que você tiver fé o suficiente para ser chamado como Abraão, Deus lhe vai imputar isso como justiça. Ele vai falar: porque creu, eu dei, porque acreditou, eu entreguei. Você está entendendo, irmãos? É diferente. Quando você lembrar da promessa, você vai lembrar de quem prometeu. E quando você lembrar de quem prometeu, você vai lembrar que Ele é fiel e justo para cumprir. E agora o medo é colocado de lado, e agora você toma coragem para ser ousado diante da presença de Deus e falar assim: ó, Senhor, o Senhor prometeu, e eu confio na Tua palavra, Senhor. É por isso que é nesse caminho que eu vou continuar peregrinando, até que chegue o momento da minha bênção, irmãos. E é por isso que foi dito no início da passagem aqui do culto, na abertura, irmãos: não peça para Deus tirar o processo, a dor do processo de você, porque é a dor do processo que te faz evoluir, é a dor do processo que te faz crescer e se desenvolver na presença de Deus. A dor do processo só te trabalha, só te trata, irmãos, para você poder estar capacitado para receber uma bênção desse tamanho, que não dá para medir, que não dá para mensurar. Irmãos, a gente tem que estar altamente capacitado por Deus para poder receber a promessa que Ele nos dá, a promessa que Ele nos deu. É por isso que nós precisamos passar pelo vale, irmãos. É por isso que nós temos que enfrentar aquilo que às vezes a gente está indisposto a enfrentar. Mas como dizem aí fora, se está com medo, vai com medo mesmo, irmãos. Porque mesmo com medo, na presença de Deus, sairemos mais do que vencedores. Eu creio no poder de Deus, eu creio na palavra de Deus. E ela me diz que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor, irmãos. E quer saber a verdade, irmãos? Para encerrar, se coloque de pé. Para finalizar, irmãos, eu só quero que você lembre de uma única coisa, que foi Paulo que escreveu em Gálatas 3:29. Só para que a gente não se esqueça daquilo que Deus realmente prometeu na nossa vida. Deus prometeu na vida de Abraão, Deus também prometeu na vida de Isaac, e ali começou a multiplicação. E depois na vida de Jacó já começa uma multiplicação sem fim, e ele reforça a mesma promessa, irmãos. E agora, anos depois, mesmo depois do sacrifício de Cristo, agora veio um apóstolo chamado Paulo e escreve a Gálatas dizendo: se vós sois de Cristo, também sois de Abraão e co-herdeiros da mesma promessa. Irmãos, Deus me trouxe nessa noite para dizer para você e para mim também, para reforçar esse pedido, para reforçar essa promessa, para dizer que Ele não se esqueceu daquilo que Ele prometeu, e que Ele é fiel e justo, e que Ele vai realizar, irmãos. E a promessa de Deus vem se multiplicando de lá até aqui, e agora é tempo da igreja viver a promessa de Deus, viver o chamado e o propósito de Deus. É por isso que nessa noite eu quero te convidar a fazer uma oração, irmãos. Relembra agora a Deus de todas as promessas que Ele te fez, tudo aquilo que Ele prometeu que você vivenciaria, tudo aquilo que Ele prometeu que você vai viver, irmãos. Porque se você lembrar Ele, você vai se lembrar de que há um Deus fiel nesta terra, irmãos, em nome de Jesus. Pai, eu gostaria de elevar agora as minhas orações diante da Tua presença, Pai, até os céus, para que essa oração venha verdadeiramente tocar o Teu coração. Mas mais do que isso, Pai, para que ela verdadeiramente venha fazer sentido em nossas vidas, irmãos.
Há tantas promessas, Pai, sendo enterradas nessa noite, Pai. Quantos sonhos estão sendo enterrados por vidas que foram interrompidas, ó Pai, por vidas que deixaram de dar continuidade naquilo que o Senhor prometeu. Mas nós não fazemos parte deste grupo, ó Deus. Hoje o Senhor levantou um grupo diferenciado. O Senhor trouxe aqui quem tinha que estar aqui, Pai, para reavivar estas promessas, para reavivar estes sonhos, ó Pai, para colocar a tua igreja de pé novamente, Pai, para que nós podemos sonhar novamente e podemos crer no amanhã, Pai, porque no amanhã de Deus é que nós vivenciaremos o melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir, nós cremos nessa promessa. É por isso que nós continuaremos caminhando por este deserto. É por isso que nós enfrentaremos o deserto que for, ó Pai. Mas por amor à Tua Palavra, por confiar na Tua Palavra,